Bom, e nesse terceiro bloco a gente vai avaliar alguns casos de impureza nos reagentes. Então o que acontece? Até agora a gente viu o primeiro bloco, o cálculo estequiométrico fundamental. No segundo bloco a gente viu quando o carinha lá colocava mais reagente para reagir. Então a gente precisava descobrir qual era o valor verdadeiro para poder continuar com o cálculo. Nesse terceiro momento, nos exercícios do bloco 3, nós vamos fazer o quê? Nada, nós vamos fazer contas, né? Mas o que acontece? É como se o cara utilizasse um reagente, só que parte desse reagente fosse impuro, tivesse, por exemplo, sujeira, contaminantes. Então, olha só um exemplo disso. Olha aí. Determine a massa do ferro que pode ser obtida a partir de 1.000 toneladas de minério hematita contendo 80 pureza de ferro. Né? De ferro. Aí tem a equação para vocês e os dados. Então, olha só. Aqui eu tenho a equação, né, que foi dada para vocês no exemplo. E a primeira coisa que a gente faz é sempre a linha do mol. Já tem a equação, já fiz a primeira etapa, já tem o balanceamento, então é só partir para a linha de mol. Aqui eu tenho 1, então 1 mol. Aqui eu tenho 3 mol. Aqui 2 mol. E aqui 3 mol. Por que, Lucas? Só olhar os números que estão na frente. Bom, aí eu venho aqui, ó. A massa do F2O3 é 160. Como eu só tenho um desses, então 1 vezes 160, 160. A massa do monóxido de carbono, do CO, é 28. Como eu tenho 3, então 3 vezes 28 dá 84. A massa do ferro é 56. Como eu tenho 2 ferro, 2 vezes 56. Então vai dar 112. A massa do CO2 é 44. Como nós temos 3 vezes 44, 132 gramas, tá? E aí a pergunta é a seguinte. Se eu tiver, olha aí no exercício a pergunta. Qual a massa de ferro que pode ser obtida a partir de 1.000 toneladas de minério hematita? Ou seja, se eu usar 1.000 toneladas de minério hematita, quanto eu vou ter de ferro? Tá? Mas agora a gente tem um pequeno detalhe que a gente tem que tomar cuidado. Primeira coisa, a gente tem que lembrar o seguinte, ó, que 1.000 toneladas é igual a 10 elevado a 9 gramas, tá? Nesse caso, como ele deu o valor em toneladas e a resposta vai ser em gramas, eu sou obrigado a converter para gramas. Se ele desse toneladas e a resposta continuasse sendo em toneladas, não precisaria fazer conversão. Então, quando ele usa toneladas e a resposta sai em toneladas, que se foda, não precisa converter. Agora, como ele dá em toneladas e a resposta é em gramas, então tem que ocorrer conversão de unidades. Só que olha só, o que a gente faria então? Então, beleza, Lucas. Então aqui eu vou trocar, vou colocar 10 a 9 gramas, 10 elevado a 9, e vai ficar como então? Se 160 gramas produzem 112, 10 a 9 produz quanto, não é? Seria assim. Só que tomem cuidado, por quê? Porque o exercício falou que a pureza é de 80%. Ou seja, apenas 80% de hematita, apenas 80% de F2O3 realmente é F2O3. Então, do F2O3, imagine que você pegou aí na sua mão, larga o lápis, tá? Pega na mão o F2O3. 80% disso realmente é F2O3. O restante é qualquer coisa, mas não é FO2O3. Portanto, a gente tem que encontrar quem realmente é o F2O3. Então, olha só. Eu tenho aqui, então, 10 a 9 gramas, não é? Mas apenas 80% disso realmente é hematita. Então, 80%, tá? 80%, 80 dividido por 100, 80 por 100, que é 80%, de 10 a 9 gramas. Isso vai dar quanto? Vai ficar... Corta aqui, vai ficar 8 vezes 10 a 9, dividido por 10. Isso vai dar 8 vezes 10 ao oitavo gramas de F2O3, de ferro 2O3. Tá? Então vejam bem, eu não posso usar esse valor aqui. Por quê? Porque não é tudo isso que corresponde a isso. Lembrem que da hematita, apenas 80% é hematita. Então, na verdade, aqui eu tenho que trocar o valor. Eu tenho que colocar o quê? 8 vezes 10 a oitava gramas. Por que mesmo?
Porque 8 vezes 10 oitava corresponde aos 80% que é de reagente puro. O resto é sujeira. A gente não vai usar eles. Beleza? Bom, e agora a gente continua com o cálculo estequiométrico normalmente. O que a gente vai fazer? Se 160 produz 112, 8 vezes 10 oitava produz quanto? Vai ficar, então, 160 vezes x igual a 8 vezes 10 à oitava vezes 112. X vai ficar igual a 160 multiplicando, passa dividindo. Isso vai dar, então, 5,6 vezes 10 à oitava gramas. Tá? Então, basicamente isso. Quando chegar em um caso, então, de impureza nos reagentes, a gente tem que usar no cálculo estequiométrico só a parte pura, beleza? O restante não usa. Então, vamos para o bloco 4.